Agora, essa mochila, depois a gente fala de preço, é bem pensando também na volta às aulas. Vai com a mochila e com o estojinho de cachorrinho. Oh, que né? fofo, né? E o tecido tá super bacana, que são os de ursinho. De ursinho, né? Quem sabe fazer o quilt, o matelassé, né? Eu gosto, né, de fazer para ficar mais encorpado e ele fica fixo. Seguro, né? Isso. Então, no caso, hoje, Maria Adina falou, Cláudia, eu vou ensinar a fazer a mochila. A gente não vai nem usar a máquina, tem que prestar atenção aonde que a gente vai costurar. Ah, eu não tenho máquinas, que dá para fazer a mão. Dá para fazer a mão. Ó, os japoneses, né? A maioria fazem tudo à mão, né? E fica um trabalho, né? A minha irmã também costura. Ela disse que quando aposentar, ela mora lá em Minas Gerais. Vai comprar uma máquina e vai costurar. Fica apaixonada que ela vê a Laura costurar. Então ela fica apaixonada, né, na costura. Aqui, Cláudia, a gente vai cortar tudo o mesmo 2 vezes, né? Para o tecido do forro, 2 vezes para o tecido estampado e uma vez para o feltro. Esse aqui que tem um só, que é o fundo, a gente corta uma vez tecido, uma vez feltro e uma vez o tecido do forro. Para a vista do zíper, uma vez feltro, uma vez tecido e uma vez forro. E para o corpinho da bolsa, a gente corta 2 vezes, né, no corpinho, que é frente e costa, e 2 vezes no forro, 2 vezes no feltro. A alcinha dela, eu cortei com 25, deixei 5 e 5, prendi com a costura, cortei 90 centímetros de cadastro, centralizei, marquei o pique e prendi todo mundo junto. A parte de baixo eu fiz o mesmo. Eu cortei 7 centímetros, prendi com o quadro e do outro lado eu fiz o mesmo. Então, a parte de trás já está pronta. Você vai, no finalzinho que terminar a bolsa, você vai passar o regulador e vai regular a alcinha. Então, ela eu vou deixar aqui separadinho, junto com a frente da bolsa. Vamos para a parte do zíper, onde as pessoas têm mais dificuldade, né, na colocação do zíper. Esse lado que tem os dentes, assim, em relevo, você passa a mão, né, você sente. Aqui é o avesso, aqui é o direito. Então, eu vou marcar meio, com um pequeno pique para não interferir na costura, né? Se a gente passa de 55 centímetros, né? Já tira todo o zíper. Então, é um pequeno pique, né? Não é 1 centímetro, não, um pequeno pique. Na vista do zíper também, a parte superior da bolsa, eu vou fazer um pequeno pique também do outro lado. Tudo a gente marca com pique, tá? E então, eu vou colocar direito com direito. Vou alfinetar e vou passar uma costura. Então, eu alfineto, eu seguro todo mundo com alfinetes. Quem já tem experiência, faz o seguinte, pega o tecido do forro e esconde, faz uma cabaninha. Então, esse zíper ficou coberto aqui pelo tecido do forro. O direito do tecido vem no avesso do zíper. Então, eu vou costurar. Aí tem que ser na máquina? Tem que ser na máquina. Dá para fazer a mão. Dá para fazer a mão? Dá que você faz aquele ponto, ao invés do alinhavo, você faz o alinhavo e volta com um ponto atrás. Aí fica o ponto atrás. Entendi. Agora, eu tenho ele aqui, né, que eu costurei. Eu cobri, né, esse zíper para dar direito o tecido do forro. Quando eu costurei, que eu trouxe ele para cá, ele ficou assim. Então, um lado fica sem zíper, tá, gente? Talvez alguém que você que comprar esse kit, vai ter essa dúvida, que a gente sempre faz com o tecido aqui também, né, à vista do zíper. Essa, ela só tem um lado. E aqui eu costuro direito com direito, né, o fundo, que seria esse mais largo, é o fundo. Ele tem a largura do tecido já junto com o zíper, tá vendo? Então, a parte mais estreita, para quem comprou o kit, é Lucivone, lá de Aracaju, já comprou o kit, Como né? ela chama? Lucivone. Lucivone, que linda! Comprou o kit, então eu falei para ela, vou gravar a aula e aí você vai entender, né? O passo a passo, né? A modelagem, né? Ela falou, tá certo a modelagem? Eu falei, tá certinha, tá do mesmo tamanho. Então, aí você vai colocar o fundo,
que vai ficar da mesma largura com o zíper. Vai costurar, então ele vai ficar assim. Aí em seguida você vem com o tecido do forro. Aqui, ó, vou voltar lá no zíper que eu coloquei, né? Fiz a cabaninha, coloquei aqui. Quando eu trouxe ele pra cá, que eu costurei, ele ficou assim, ó. Tá vendo? E aí então eu venho com o tecido do fundo, que a gente parou no fundo, né? Que é o mais largo, que ele vai ficar da mesma largura. Esse vai ficar igual a esse daqui. Aí você vai costurar somente o tecido com feltro e vai deixar essa parte aqui soltinha. Aí em seguida você vem com esse daqui, que é o tecido do forro, e cobre. Você vai costurar também direito com direito e vai deixar ele soltinho, que esse aqui é o mais largo, né? O do fundo, eu tô pegando da vista do zíper. Aí você vai pegar o do fundo e vai costurar junto também, direito com direito, e este fica solto. Feito isso, você vai juntar os três, o tecido do forro, zíper e o tecido estruturado e passar uma costura aqui. Então, quando você desvirar essa peça, ele está fechadinho assim. Do outro lado é a mesma coisa, você segura e fecha o anel. Vamos deixar aqui, que eu vou mostrar esse anel, que eu já adiantei o anel aqui. E aí eu coloquei o tecido do forro já neste anel para facilitar a vida da gente. Quando faz o forro primeiro com a parte que tem o zíper, fica muito mais fácil para você fazer essa parte, né? Que o zíper, o tecido que está pesado, fica empurrando esse tecido que está sem estrutura, dá a impressão que não vai encaixar e começa a sobrar tecido, aí o forro fica torto. Então a gente põe primeiro o forro. Aí vem com o outro lado também e põe o forro, alfineta todo mundo, pique com pique, e aí fecha essa parte interna com a bolsinha assim. Esse acabamento aqui, que às vezes as pessoas têm também dificuldade para ficar perfeito aqui dentro, tá vendo? Ó? Então, é nesse passo que eu falei. Aí você põe o forro, deixa uma aberturinha para desvirar. Em seguida, você põe tudo isso aqui assim, e aqui no zíper também tem o pique. Eu venho com a parte da frente da bolsa, que tem um pique, e ponho. Vou cobrir todo mundo. Vem aqui pra dentro. Então, o forro já tá pronto. Eu vou segurar aqui com alfinetes. Vou colocar assim. O certo é assim, tá, gente? Indicando a costura, tá? Então, vou colocar embaixo, na parte de baixo eu também venho. Então, você vai pegar essa parte aqui, ó, que tem o zíper, vem e dá uma leve viradinha, já tem o pique. Aí você vai colocar o meio também com pique, pique com pique, alfinetar, indicando a costura. E o forro vai ficar solto, vai ficar para trás. Aí você vai alfinetar e sempre segurando para ele não escapar, e você alfineta. Encaixou. Aí essa parte, ele é arredondada. Então você vem com a parte que é arredondada e põe dentro do anel, ó, encaixando. Aí ele sobrou um tiquinho aqui, você dá uma esticadinha, vai ajeitando, que ele encaixa perfeitamente, viu, gente? Ó. Tá vendo? Sempre costurando um pezinho de máquina, tá? Não uma, como fala, 0,75, uma margem maior, né? Para não faltar nesse anel. Porque se o anel falta, quando você costura demais, vai faltar no anel e aí a sua bolsa fica torta. Tá vendo? Aí você vem fazendo todo esse processo aqui, arrumando ele. Do outro lado, a mesma coisa. Encaixa dentro, essa parte arredondada encaixa dentro do anel. Alfineta e aí costura em toda a volta. Aí ficou o outro lado, né? Eu desviro ela e aí essa parte é a parte de trás. Aí eu desviro, né? Que esse aqui vai estar costurado. Eu venho com essa parte também e ponho também direito com direito, como está aqui, ó. Aí o forro vem todo para um lado só. Tá vendo? Deixei a abertura e aí eu costurei a parte de trás, a parte da frente. Tem uma abertura, é só desvirar. Antes de fazer a parte da frente, lembrando que tem que fazer o cestinho pulsinho, tá? Que tem lá nos moldes, né?
Tudo explicadinho. E tudo explicadinho. Então, você faz o cestinho pro ursinho e costura na sua bolsinha. Aí você desvira. Ele já tá pronto, esse cestinho. Antes de você costurar, né, encaixar, aí você faz esse cestinho aqui, já tem as medidas. Essa parte aqui você faz como se fosse um V e passa uma costura aqui, tá vendo? Ó? Como se fosse um V. Que combinação a cor desse cadarço. Olha aquele aqui, gente. Olha que espetáculo de bolsa. Mas coisa linda de mochila, ó. Ah, Claudinha, eu passei, né, batido. Perdão, meninas, antes de fechar o outro lado, vamos voltar aqui lá na aula, gente. Ó, é o cursor. Antes de fechar o outro lado aqui do anel, gente, vocês passam, ó, ele vai ficar assim. Aí você, antes de fechar o outro lado, você passa o cursor. Para passar o cursor, você vai fazer só isso aqui, ó. O zíper está reto. Aí você vem com o cursor e vai encaixar um lado, o carrinho, né, como você quiser chamar. Colocou uma perninha, segura com o seu dedinho indicador e, ó, encaixou. Você percebeu que ele fez crack? Aqui não dá para ouvir, né, o crack que ele faz. Eu vou pegar um outro aqui que ele é maiorzinho. Esse daqui acho que ele passa mais fácil. Você passa, não vou ver se ele vai. Vamos ouvir se ele vai fazer o crack. Não fez o. Você ouviu, Claudinha? Fala a verdade, não. Não. Então, ó, põe uma perninha, põe a outra perninha, aí segura firme nele, ó. Ouvi. Agora eu ouvi, gente. Isso. Bem delicadinho. Bem delicadinho. Aí você empurra, ó, ele fica certinho. Aí que você vai formar o anel, tá, gente? E aí vai fazer todo esse passo da montagem. O ursinho também, os moldes vão todos lá, né, com a explicação da costura, né, que você vai fazer essa parte aqui, que é uma pence, né? E vai costurar a parte das costas, ele vai ficar assim. A parte da frente também você vai costurar, ele vai ficar assim, que é o ursinho, que é a barriguinha. A cabecinha dele, eu vou mostrar aqui rapidamente. Dá tempo? Ó, infelizmente não, mas é o seguinte. Essa aula, a Maria Adina teria que vir 2 dias aqui, né? Um dia para ensinar a mochila e o outro para ensinar o nosso ursinho, né? Mas o que acontece? Quem comprar o kit tem aula completíssima no canal do YouTube da Vitrine do Artesanato. Tá bom, gente?